Meus amados irmãos, a graça e a paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Leonardo Hassi. Sou professor de Teologia pela instituição do ITCL, Instituto de Teologia e Capelania Livre, um órgão da Convenção CIEB. Estamos nessa tarde trazendo uma transmissão ao vivo referente ao curso de Teologia Sistemática, nível médio. São 16 matérias que abordamos, que trabalhamos acerca da teologia sistemática. E hoje nós vamos ter o início a uma série de exposições, tá bom? Referente a cada matéria, a cada doutrina, tá bom? Trabalhada nesse curso. Então, você pode acompanhar, sinta-se à vontade nessa transmissão ao vivo, gratuita, tá bom? Estamos também na plataforma do YouTube, tá? Se você precisar entrar em contato, vou deixar o telefone depois, para você que tem interesse, né, em se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. Tá? Você é líder que quer trazer um estudo para a sua igreja, uma formação de obreiros, até mesmo de maneira pessoal, para o senhor e a senhora ministro do Evangelho, tá bom? Então, na nossa apostila inicial, nós vamos ter a carta de apresentação, né? Vamos dedicar este estudo, tá? Para todos os pastores, missionários, pregadores, professores, estudantes da Palavra de Deus em geral, né? Que a paz do Senhor seja com todos, tá? Estamos vivendo em tempo de fome espiritual, onde heresias têm procurado se instalar no seio da igreja. Tá? Nós vamos olhar para a Bíblia, né, e ver que sempre houve uma luta travada entre a verdade e a mentira. Tá? Então nós precisamos se posicionar, tá bom? Nós precisamos ter a consciência que essa é uma realidade em que vivemos também. Tá? Deus levantou o ministério do ITCL, Instituto de Teologia e Capelania Livre, para um grande avivamento espiritual, porque é somente a palavra que liberta e salva. Não basta apenas termos talentos naturais ou compreensão das consequências que o mundo atravessa, né? Não basta apenas a gente ver as notícias no jornal das guerras, não basta apenas termos uma vida circular, né, com talentos, intitularmos ministros do Evangelho e ficar de mãos atadas, de braços cruzados, sendo que a palavra nos orienta a estarmos pregando a tempo e fora de tempo, né? Investindo na capacitação, na evangelização, né? Buscando ovelhas para o aprisco, tá bom? Apacentando, tá? Então precisamos exercer influências com nosso testemunho perante os que dispomos a ensinar a palavra. Devemos ser luz e sal nessa terra. O curso do ITCL é muito importante porque nos dará ampla visão da teologia, ou seja, das Sagradas Escrituras. Nós vamos aprender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? E com isso atrairá futuros líderes ao aprendizado e criará um ambiente mais espiritual, a nossa igreja, a nossa comunhão, a nossa congregação, na reunião dos santos. Tá? E ao longo desse estudo nós vamos compreender que sempre foi para se reunir para aprender as Sagradas Escrituras, o livro de regra de fé e prática, tá bom? Por quê? Nós vamos ver que aprendizados errados geram desastre, oposição, resistência, rebeldia à obra de Deus. Somente o correto, de forma correta, leva ao sucesso do Evangelho genuíno, uma verdadeira conversão, salvos com qualidade, sem muito joio, tá bom? Na consciência e na submissão ao Espírito Santo que rege a igreja, né? Então, uma vez Deus quis revelar através da sua palavra, usou os seus profetas, os seus escritores, tá bom? E nós precisamos trazer, tá, essa interpretação, esta revelação
chegar o mais próximo possível daquilo que outrora os apóstolos escreveram, tá bom? Não podemos interpretar de qualquer maneira, tá bom? Bem sabemos que muitas heresias, muitas mentiras, falsos cristãos, espíritos enganadores, hoje adentram dentro dos templos, da reunião da igreja. Então, por isso, precisamos nos posicionar com a espada da verdade na mão, tá bom? Então, nós vamos ter 4 pilares, tá bom? Nós vamos ter uma introdução aqui antes de entrarmos na primeira matéria sobre doutrina. Tá? Nós vamos entender aqui quais são os 4 pilares do aprendizado. O primeiro pilar é aprender a conhecer, tá bom? Nós precisamos ter essa qualidade, essa humildade de saber que não conhecemos tudo, não sabemos tudo, né? E quando estamos lecionando, ministrando este curso, precisamos ser competentes, compreensível, atento, memorizador, ter um compromisso, tá bom? Para que possamos compreender o assunto de maneira contextualizada com a realidade, tá? Para que possamos abraçar a causa do Evangelho com qualidade, tá bom? Não por status, não por um diploma, tá? Então nós precisamos ter essa competência de se organizar melhor, organizar a nossa vida, tá bom? E para isso vamos ter que organizar um tempo, tá? Para estar sentando, para aprender o curso, tá? Seja no presencial ou seja na distância, né? Através do vídeo online, você precisa organizar um tempo, a sua agenda, tá bom? Na sua vida. Se for de maneira como agora, através da transmissão ao vivo ou vídeo aula no YouTube, né? Então você vai ter que organizar a sua casa, um espaço, um tempo, tá? Não pode ter barulho, você precisa focar, você precisa investir esse tempo, ganhar tempo na palavra, tá bom? E para isso vai ter que organizar essas áreas, algumas coisas para te ajudar a ter a melhor compreensão, tá? Dos assuntos abordados, tá bom? Aprender a fazer, tá? Seja preparado para focar nos estudos das apostilas, né? Então é o que eu estava falando no primeiro pilar, você vai ter que se organizar, tá? Você vai ter que ter o seu espaço, o seu tempo, tá bom? Para dedicar 100% com reverência e temor à palavra de Deus, que você vai estar conhecendo mais, mergulhando mais nas Escrituras, tá? E para isso, vamos ter algum exemplo. Sentar com uma boa postura, em uma boa mesa, uma boa cadeira, tá? Pedir, né, se possível, para as pessoas próximas ter respeito quanto ao silêncio. Você precisa desligar, muitas das vezes, a sua internet, o seu celular para ler a apostila, focar, para não haver distrações, tá bom? Para ter um verdadeiro compromisso. Terceiro pilar, aprender a viver juntos, tá bom? Vamos aprender a estimular entre si a descoberta mútua entre os colegas de estudo, ouvintes da palavra de Deus e familiares, em forma de solidariedade, corporativismo, promovendo autoconhecimento e autoestima entre os membros, alunos, na solidariedade e compreensão mútua, né? Então, o que quer dizer isso? De alguma maneira, tá? Mostrar que é algo bom, né? Nós vamos saber que estamos numa batalha espiritual, né? Muitas pessoas têm o coração duro, falta de entendimento, né? E se escandalizam com o Evangelho, né? Nós vamos ver que devido à falta de instrução, muitos acabam cometendo muita transgressão nos púlpitos, nas igrejas, nas reuniões, e isso escandaliza muitas pessoas e dificulta o acesso, né? Dificulta o acesso ao coração, ao intelecto, para que essa pessoa queira gostar, queira se interessar, né, pela palavra de Deus, tá bom? E o quarto pilar, aprender a ser, tá bom? Aqui já é uma verdade prática, pôr na prática aquilo que você está aprendendo, resgatar a visão holística, ou seja, completa e integral do próximo, aplicar, né? Saber que
podemos dominar todas as teorias, todas as ciências do mundo, ser um expert, um erudito, um doutor, mas quando se trata de tocar uma alma, falar para uma alma, seja uma alma também, tá bom? Então, precisamos ter uma alma, um espírito de sensibilidade, ética, responsabilidade social, formando juízo de valores, levando a aprenderem, né, por si mesmos com a ajuda do Espírito Santo. Né? Então, nós vamos compreender que não é forçando a barra, né? Não é degladiando, debatendo, tá bom? Não é forçando a barra em si, querendo enfiar na cabeça das pessoas, né, acerca de questões doutrinárias, teológicas, tá, da palavra de Deus. Lembre-se que a primeira impressão é a que fica marcada na consciência. Temos que ser perceptíveis, hábeis para lidar com as dúvidas, né? Então, de nada adianta você se formar nesse curso, tá bom? Você obter o seu diploma de aprovação, de participação, né? Esse é um curso de nível médio, né? É avançado já, né? Não é somente o básico. Então, você vai ter que aprender a dar razão da sua fé, o que você está aprendendo, né? Para que você possa influenciar mais pessoas também a ter essa fome, essa sede de justiça da palavra de Deus, tá bom? Então muitas das vezes vai surgir questões e você não vai debater, você não vai degladiar, mas você vai pedir um tempo para estudar, buscando uma solução bíblica, um fundamento, sem usar textos fora de contextos, tá? Para o seu posicionamento individual, tá bom? A palavra não precisa que você defenda ela tem a sua autoridade por si só, né? Então você precisa conhecer a palavra e falar o que a palavra ensina, tá bom? Então compreendemos que precisamos ser amáveis, compreensivos, sinceros, tá bom? Temos que ser determinados no que se refere à palavra de Deus, a fome e sede da palavra de Deus. Tá? Serão 16 disciplinas apresentadas de forma sistemática, visando você, estudante, a vislumbrar, a se dedicar, né, como obreiro, né, como sacerdote da palavra de Deus, para ser aprovado por Deus, não somente por homens. São disciplinas a serem ministradas a novos convertidos, a obreiros, a pastores, evangelistas, missionários e pregadores, tá? Então aqui não está limitado, né? Também em questões de escolaridade, tá? Então para aprender a teologia, para aprender a palavra de Deus, isso não quer dizer que você precisa ter uma alta escolaridade, tá? Você assistindo, você ouvindo a videoaula, você vai estar aprendendo de qualquer maneira, tá? Não é porque eu não sei ler, não sou alfabetizado que eu não posso aprender. Não. Desde uma criança até uma pessoa mais velha, um ancião, é possível aprender as verdades fundamentais da palavra de Deus, ok? Então essa é a apresentação, tá? Que esse curso te ajude a crescer, né, o número de salvos, desde a sua evangelização, da sua pregação, da sua comunidade, da sua célula, do seu lar, no governo do seu lar, sua família, né? Que possa o reino avançar com qualidade, para que as pessoas possam aderir às suas vidas esses fundamentos da palavra de Deus, restaurando as suas vidas espirituais e buscando viver de modo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, o bom pastor, tá bom? O Instituto do ITCL agradece a Deus e aos senhores líderes, ministros e por conseguinte, os seus alunos, seus futuros alunos, tá? Pela consideração e a credibilidade, ok? Então, eu me chamo Leonardo Hassi, sou professor, teólogo profissional, filiado ao Conselho Nacional dos Teólogos do Brasil. A minha funcional do CONATEB é a inscrição número 2631-15, ok? Nós vamos iniciar a matéria de doutrina bíblica. Tá? Então você vai precisar do seu exemplar bíblico, né, a sua Bíblia em mãos. Tá? Aqui eu já estou com a minha posicionada, tá bom? Nós vamos precisar muito, tá?
porque não podemos discorrer acerca de teorias, pensamentos, fundamentos, né, desde que esteja afastado da palavra. Então nós vamos ver que tudo o que é falado, tudo o que é ministrado, né, concernente à matéria de doutrina, é amparado pelas Sagradas Escrituras, ok? Então, para termos um texto áureo, tá, para dar início ao assunto de doutrina, você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Nós vamos ver que o ministro, né, todo e qualquer indivíduo que crê na palavra de Deus, né, ainda que não foi batizado nas águas, ainda que não congregue, tá bom? Ainda que não preste um serviço para com a sua comunidade eclesiástica, esse indivíduo precisa ser formado, tá, na fé e na doutrina, tá bom? Nós vamos compreender o conceito de fé e doutrina, tá? Fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, tá? Então todo ser humano já está no seu DNA, na sua espiritualidade, transcender a algo, adorar a algo, buscar uma religião, tá? Mas nós não podemos sair crendo por aí em qualquer coisa em nome da fé, em nome daquilo que não vemos. Por isso, 1 Timóteo, capítulo 4, 6, vai dizer, referente, que o ministro é criado na fé e na doutrina. Porque nós vamos ter essa transcendência espiritual e precisamos estar amparados por um livro de regra, de fé e prática, uma bússola, o amparo das Escrituras para ser como regra, como norma, né, como verdade para aquilo que vai nos encaminhar a transcender, né, a nossa religião, a nossa espiritualidade. Basta você ver ao redor do mundo, né, as demais religiões que todas têm o seu livro sagrado, né? E por vista que as pessoas são bem dogmáticas, bem ortodoxas quanto aos seus livros, tá? E nós vamos ver até um relaxo, uma falta de zelo, né, quanto aos cristãos para com a Bíblia. Muitos ainda falam, para que estudar Bíblia, para que teologia, eu não preciso, isso e aquilo, né? Então isso é ser uma pessoa relaxada, isso é não ter zelo para com o livro sagrado, a palavra de Deus, Pai todo Criador. Tá? Aqui tem uma história, aqui tem fatos reais e que servem como regra de conduta, tá bom? Então nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo vai dar uma exortação quanto à fidelidade, à diligência no ministério, tá? Que não é necessário somente fé, tá bom? E sim doutrina também. Doutrina significa o ensinamento, tá? O ensinamento da palavra de Deus. Vamos lá. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro, bom servo de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé a boa doutrina que tem seguido, né? Então nós vimos que fé é aquilo que não vemos, mas cremos em algo que não vemos. Mas agora nós temos a doutrina, né, que é a palavra de Deus, que é o livro de regra de fé e prática. Tá? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Né? Então aqui vai falar acerca de coisas que estão em desuso, né? Não são mais usadas, crenças, superstições, doutrinas antigas, né? Até mesmo da antiga aliança, tá bom? Então nós vamos ter agora uma nova aliança. E dentro dessa nova aliança surgem novas explanações, fundamentos, tá bom? Que é diferente das antigas, dos antigos costumes, tá bom? Porque até mesmo na antiguidade, na antiga aliança, já havia pessoas profanas, mentirosas, enganadoras, tá bom? Então na antiga aliança já havia também o livro de regra de fé e prática, né? Bem conhecemos na cultura judaica a Torá, tá bom?
que vai dar todo o amparo, né? Suas regras, suas leis, tá? Pois o exercício, aqui ele vai continuar dizendo acerca das fábulas profanas antigas, velhas, né? No verso 7, e ele vai dizer: exercita-te pessoalmente na piedade, tá? Então nós vamos ver que muitas das tradições antigas, da antiga aliança, são tradições de homens, preceitos de homens, tá bom? Homens antigos, líderes antigos, mas agora Cristo, na nova aliança, surge, né, com seus ensinamentos, a clareza, trazendo clareza acerca das sombras, tá? Isso é Hebreus 10, 11, né? A clareza acerca das sombras da antiga aliança, tá bom? Né? Então não tinha como conhecer na totalidade a verdade com clareza, tá? Mas Cristo na nova aliança traz essa clareza, tá? E ele aconselha, ele exorta, né, para exercitar na piedade, né? Porque vamos ver que a antiga aliança era bem legalista, né? Eles foram confrontados diretamente por Cristo por serem hipócritas, né? Por crerem na sua aparência externa, no seu arquétipo, tá bom? Nas suas obras, né? E bem sabemos que agora não é mais por obras, né? Nunca foi por obras, tá? Por sacrifícios, mas uma vez que Cristo cumpre na cruz do Calvário o sacrifício expiatório, vicário, né? Então, de uma vez por todas, esse é o único sacrifício, não há outra obra, não há outro servo, sacerdote, que possa intervir, ser mediador entre os homens e Deus, tá? É somente agora por Cristo, o Cordeiro. Porque o exercício físico, as coisas físicas, o estereótipo, as coisas externas, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Nós estamos falando aqui de uma aparência de piedade, né? Não basta vestir-se como crente, ter uma aparência de crente, sendo que o seu interior é podre, né? Vamos pegar o exemplo que Cristo falou, chamou os fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Né? Por fora ele é bem pintado, né? de cal, branquinho, bonito, né? Mas por dentro cheira mal, tem podridão, tem morte, tem sujeira, né? Então não basta, no verso 8, né? Como ele diz, o exercício físico, a aparência de piedade pouco é proveitoso, mas a piedade, né? O sentimento, né? O espiritual é muito proveitoso, porque tem a promessa da vida e agora é a que há de ser, né? Cristo ele já pregou, ele já ensinou no Sermão das Bem-aventuranças, tá? Sobre os pobres de espírito, os mansos de espírito, né? Aqueles que hoje choram, tá bom? Mas serão exaltados, né? Irão ver o seu mestre, né? Acordarão na glória. A palavra ainda vai dizer que Cristo veio para os doentes, não para os sãos. Tem muita pessoa que se intitula santarrão, é perfeito, santo, vaso de honra, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Vai acabar caindo, né? Pecando na soberba, na avareza, né? Na hipocrisia, né? Assim como os fariseus, se garantindo baseado em suas tradições, em seus preceitos e estatutos de homens, tá bom? E não amparado pela doutrina fiel de Jesus Cristo e dos apóstolos que estamos aprendendo agora, né? Fiel é esta palavra digna de inteira aceitação, né? Toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para o conselho, para toda e qualquer causa. Nós vamos encontrar a solução na palavra de Deus, né? Então, não precisamos crer em gurus, né? E ir em cartomante, macumba e essas coisas, né? Uma vez que a promessa se cumpriu agora no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, agora temos acesso, né? Temos a oportunidade de sermos justificados, regenerados, né? Nascer do Espírito, tá bom? Então,
nesse texto áureo de 1 Timóteo 4,6, nós vamos ver que o ministro, o servo, todo aquele que professa a fé na palavra de Deus e em Jesus Cristo, precisa crescer, ter uma qualidade de instrução, tá? Tanto na fé, nas coisas que não é visto, né? Que não podemos ver, palpar, né? Apenas cremos, que transcendemos espiritualmente, porém necessitamos de um livro de regra, né? Que é a doutrina, o ensinamento, tá bom? Então temos um conceito de doutrina que é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, tá? Organizadamente. É o conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo. Como vimos, as outras religiões têm os seus livros, o satanista tem o seu livro, né? O espiritista tem os seus livros, né? Os muçulmanos, budistas, todas as outras religiões têm os seus livros, tá bom? Então o cristianismo também tem o seu livro sagrado, né? E se você for comparar, e você tem que concordar, se você for ver as outras pessoas lidando com os seus livros sagrados, é lindo de ver como eles são reverentes, têm temor, têm respeito, têm zelo, capricho. E agora tem muito cristão que pega a Bíblia, né, e fala para que estudar, para que ler, né? A Bíblia está ali empoeirada na estante, pega 2 ou 3 vezes na semana, vai lá na igreja, abre, logo fecha, bota no banco, volta para casa, larga, né? Então para você ver a seriedade, né, de ter essa instrução, essa preparação, né, e enxergar a verdade, tá bom? Então nós vamos ver que esse livro de regra de fé e prática, ele vem desde do ensinamento para a pregação, para a evangelização, para a opinião de liderança, né? Então o líder, ele quer dar a sua opinião, ele quer, eu acho, eu penso, eu creio, né? Então ele só pode achar, ele só pode crer, ele só pode dar a sua opinião desde que esteja dentro da Bíblia, tá bom? Se não tiver na Bíblia, corre que é heresia, é um erro gravíssimo, né? Para ser um guia cego guiando cegos, tá bom? Então desde que esteja amparado, embasado na Bíblia, né, nós vamos ver em 2 Timóteo 3,15, que é o livro de regra de fé e prática, o preceito de comportamento, norma e conduta social referente ao povo de Deus, tá bom? Para alcançar a presença do Espírito Santo, conhecer a verdade, para obter a salvação da alma, tá? Então assim, não basta somente crer, né? Não basta somente ir, se reunir na igreja e estar lá sem aprender nada referente à Bíblia, né? Paulo já vai nos exortar, nos aconselhar sobre as vãs filosofias de homens, tá bom? Sobre falsos profetas, sobre mestres gulosos que só querem se aproveitar da fé das pessoas, tá bom? Nós vamos ter um exemplo aqui de que muitas pessoas compreendem, né, que doutrina, a palavra doutrina, né, se limita somente a uso e costume, né? Porém, nós temos uma base bíblica onde vamos aprender, né, que doutrina não é uso e costume, tá bom? Doutrina, essa concepção de doutrina que é uso e costume, nós vamos ter um exemplo em Mateus 15, tá bom? Você pode estar abrindo a sua Bíblia em Mateus 15, né? Nós vamos ver aqui uma bronca aqui, vamos ver aqui uma treta de Jesus Cristo aqui, quanto à tradição, né? O costume, a doutrina, tá bom? Então nós vamos ver que a tradição dos anciões e o que contamina o homem, tá bom? Então é Mateus 15, tá bom? Versículo 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Por que não lavam as mãos quando comem? Então aqui foi questionado. Por que eles não seguem a regra? Por que eles não seguem a lei? Agora ali dos judeus, dos fariseus ali, né? Então ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tá vendo? Então nós vamos ter aqui um exemplo, tá?
que é possível sim uma tradição humana, uma visão humana, um entendimento humano, ainda que seja em prol de uma regra de conduta, estar transgredindo a vontade de Deus, né? Sendo legalista, vamos botar um exemplo, né? Botando fardos nas pessoas, uma vez que conhecemos o conceito do que é graça, né? O favor imerecido de Deus, né? Então, continuando, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Tá? Então aqui nós vamos ter um exemplo. Por que Jesus está falando aqui do exemplo, né? Honra teu pai e tua mãe? Porque logo em seguida ele vai falar a respeito de uma regra, de uma lei, né? Que é o Corban. Tá? Então ali eles tinham essa regra, tá bom? Que eles levavam na íntegra, que funcionava assim, ó. Se você consagrasse algo a Deus, tá bom? E, por exemplo, ali o seu pai, a sua mãe precisasse de uma ajuda, né? Você não ia ajudar o seu pai, a sua mãe, por conta que aquele objeto, aquela situação, vamos supor aquele dinheiro, na época, vamos pegar ali aquele trigo, aquela farinha, aquele óleo, né? Aquele incenso, aquela comida, vamos pôr assim, né? Você não poderia mais ajudar nem o seu próprio pai, nem a sua própria mãe naquele momento, naquela situação, porque já estava consagrado a Deus. Então talvez, né, você ia ver seu pai, sua mãe morrer de fome, ou uma doença, né, ou morar na rua, ou qualquer situação, né, devido à tradição do Corban, tá bom? Então nós vamos ver aqui, ó, que ele vai continuar dando exemplo, né? Quem maldizer ao seu pai e à sua mãe, seja punido de morte, tá? Então nós já tínhamos ali uma regra em Êxodo, né? Que quem não honrar o seu pai e a sua mãe seria punido de morte. Mas o que acontece? A nova tradição, a nova regra ali dos fariseus, né? Intitulada como Corban, eles vão dizer assim, ó. Mas se vós disseis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, eu não posso te ajudar porque é oferta ao Senhor, né, aquilo que poderias aproveitar de mim, né? Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da sua tradição, né? Então o que vai acontecer? Muitas das vezes o uso e costume vai escandalizar, vai causar divisão, né? A pessoa se intitula um santarrão, uma aparência de santidade, né? Mas não está amando o próximo, não está servindo, não está ajudando em nada, né? Por causa dos seus costumes, das suas regras, né? Causa preconceito, né? Causa divisão, né? Não causa uma boa empatia, não causa uma boa conexão com o seu próximo, tá bom? No verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Tá? Então presta atenção aqui. Não são as coisas exteriores, seja comida, seja roupa, tudo que é externo, tudo que não tem nada a ver com o intelecto, com a alma, com o espírito, tá bom? Não é isso que contamina o homem, tá? Mas o que sai da boca do homem, isso sim contamina o homem, né? Aquilo que vem de dentro do homem, tá? Então nada que está do lado de fora vai te fazer santo, nada que está do lado de fora vai te fazer melhor, né, santo, vai te fazer ser melhor piedoso, né, melhor cristão, tá bom? Mas como nós vimos em 1 Timóteo 4,6, a fé e a doutrina era para praticar o que? A piedade, tá bom? O espiritual, a piedade, o amor, tá, ao próximo. Ainda que Jesus uma vez já simplificou toda a lei, né, que depende, os profetas e a lei depende tudo do que? Amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, muitos usos e costumes, muitas tradições de homens vai causar essa divisão, né? Vai causar esse afastamento, né? Que desagrada a Jesus, desagrada a Deus, porque acaba limitando a aproximação, a conexão com o teu próximo, tá bom?
Nós vamos ver que Jesus comia com pecadores, bebia ali no meio dos beberrões, defendia a prostituta, o ladrão, né? E por aí vai, né? Ele não tinha ajudava as pessoas no sábado, né? Não tinha esse problema, né? Essa limitação quanto à piedade, né? À santidade, ao amor. Então nós vamos ver que doutrina, né? Jamais está limitada ao uso e costume, tá bom? Estamos tendo aqui algumas bases bíblicas, tá? Para você entender de uma vez por todas, né, que você precisa estudar a palavra, você precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração, né, para daí desenvolver o caráter cristão, né? Porque nada que você faça que seja um preço pagado, né, vai te dar a qualidade de um cristão, tá bom? Então nós vamos ver que ainda alguém vai questionar ali, vai perguntar para ele, né? Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe o que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Eles se escandalizaram, né? Porque foi contra a regra deles, de homens, né? E por que eles se escandalizaram, né? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos guiar os seus cegos, né? Ora, se um cego guia um outro cego, cairão ambos no mesmo barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos essa parábola. Aí Jesus vai dizer, né? Ué, mas você também não entendeu? Tá bom? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado ao lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, tá? E é isso que contamina o homem, porque o coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina, né? Então aqui é uma pauta para você estudar as obras da carne, né? Gálatas vai falar das obras da carne, né? As 17 obras da carne. Se você não conhece as 17 obras da carne, talvez você esteja pecando em muitas obras da carne, né? Mas eu conheço as obras da carne. Pode ter certeza que em uma ou duas você vai estar pecando, tá? Porque precisa de uma vida devocional, né? Precisa de todo dia estar conectado na presença do Espírito Santo, caminhando, né? Vivendo como um cristão, né? Não por mera aparência, né? Não por seguir regras de homens, mas sim pela vida espiritual que a palavra traz, né? A transformação, a metanoia, tá bom? Nós vamos conhecer aqui rapidamente dois termos, tá? O epistrefo é uma conversão. E muitos vão dizer assim: mas eu me converti, eu mudei os meus caminhos. Tá, tudo bem, você pode ter mudado os seus caminhos, né? Você pode ter começado a ir numa igreja e não foi mais no bar. Tudo bem, né? Isso é o epistrefo. É a conversão física, literal. Mas nós vamos conhecer através dos ensinamentos da Bíblia que é necessário nascer do Espírito. Uma vez que você apenas caminha para uma direção diferente, não quer dizer que você nasceu do Espírito, tá bom? Porque nós vamos ver aqui que muitas coisas, os desígnios, né, procedem do coração do homem. Então é preciso nascer do Espírito, é preciso ter os frutos do Espírito Santo, mortificar as 17 obras da carne para aflorar, né, essa presença maravilhosa, esses dons do Espírito Santo. Tá? Então não é de qualquer maneira, não é apenas botar a Bíblia debaixo do braço e ir na igreja e dizer que está tudo certo, que é cristão, que é santo. Aí o pastor vai lá, passa uma lista de uso e costume, não pode depilar, não pode, tem que fazer barba, não pode cabelo, não pode roupa tal, não sei o quê, né? Ajuda, mas não é isso que é a doutrina, né, dos apóstolos, de Jesus e da Bíblia, né? Porque nós vamos ver que tudo não passa de estereótipo, né, de aparência externa. Tá? Então nós precisamos nascer do Espírito e ter a verdadeira piedade, né, os verdadeiros frutos do Espírito. Tá bom?
Então, isso aqui é uma introdução, né, ao conceito de doutrina, e nós vamos ter esse exemplo referente à tradição, referente ao uso e costume de homens, tá? Regras de homens, que foi confrontado diretamente por Jesus Cristo, né? Que não era para as pessoas terem um estereótipo, não era para as pessoas terem uma aparência de piedade, né? E por conta disso, negligenciando muitas das vezes o amor ao próximo, o auxílio, o servir ao próximo, né? Uma boa parábola que vamos ter aqui para compreender isso que eu estou falando é o do bom samaritano, né? Nós vamos ver que tinha um homem caído no meio do caminho, ferido, foi assaltado, espancado. Então passou um sacerdote, né? Mas ele estava atrasado para o culto, né? E deixou o homem ali caído no meio do caminho, sangrando, tá bom? Daí vai passar um outro sacerdote, né? O outro sacerdote, ele também não se importou. Né? Ele não se importou porque estava mais preocupado com os seus afazeres, né? Seguir as suas regras, né? Dentro da sua sinagoga, da sua comunhão ali com os irmãos, através de seus líderes, e deixou o próximo caído à beira do caminho. Né? Mas daí vai vir aquela pessoa que talvez não era sacerdote, não era líder, né? Talvez nem se vestia como um sacerdote, talvez nem falava as coisas da lei, né? Mas porém o que ele fez? Ele foi ali, né? Ajudou aquele próximo, aquele indivíduo que estava caído, sangrando, necessitando de uma ajuda, tá bom? E é isso que 1 Timóteo 4,6 vai nos ensinar, referente de que todo e qualquer ministro do Evangelho, seja já vocacionado, seja apenas membro, seja apenas um simpatizante da fé, precisa aprender, tá bom? Que fé, né? O bom ministro é criado na fé e na doutrina. Então, para você que ainda não é convertido, é simpatizante, né? Apenas conhece, apenas gosta da palavra de Deus, da ideia do cristianismo, né? Então, para que haja uma verdadeira formação, tá? É preciso ter como base, né? Como arranque, pontapé inicial, como como fundamento, né? Uma estrutura bem definido o que é doutrina, tá bom? E o que é um ministro do Evangelho. Ele é criado na fé e na doutrina, né? Não por preceitos, usos e costumes e legalismos de homens, tá? Porque nós vamos ver em 1 Timóteo 4,6 que era para exercitar a piedade. E Jesus falou claramente, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então é preciso atentar, observar, né, naquilo que está sendo ensinado, né, nas congregações, através de seu líder, que está investindo, né? O que estão ensinando, qual é a finalidade, tá? O ensinamento, a regra da sua congregação ali, qual é a finalidade, né? Vai te auxiliar em quê? Né? Muitas das congregações estão hoje em dia querendo só ganhar dinheiro, né? Isso é uma verdade, isso é um fato, e usam o quê? A palavra de Deus para ganhar dinheiro. Aí acabam introduzindo regras para que as pessoas sigam e ficam alienadas. Essa é a verdade. Então, para que você não seja escravo desse sistema corrupto, né? De alienação, de falsos profetas, né? Então você pode estar conhecendo mais das Sagradas Escrituras, né? Nessa tarde, nessa transmissão ao vivo, né? O que é doutrina, o que é fé, o que é ensinamento, qual é o propósito do Evangelho, qual que é a essência, qual que é a prioridade, né? Tem uma prioridade, tá bom? O reino tem uma prioridade, tá bom? E a prioridade fazer com que você cresça na fé e na doutrina, né? Para que você seja luz e sal com qualidade, aonde quer que você caminhe, onde quer que você esteja, né? Que você possa estar influenciando, né? Conhecendo, sendo iluminado os teus passos pela palavra de Deus, tá bom? E nós vimos aqui o primeiro conceito, né?
de doutrina no Novo Testamento. Mas agora vamos nos aprofundar mais, né, no conceito de doutrina, tá bom? Na Antiga Aliança, né? No hebraico antigo, no hebraico bíblico, né? Ali, no Novo Testamento, desde Gênesis, né? Nós já tínhamos um conceito, as pessoas já entendiam o que era doutrina, né? Do hebraico lekash, tá bom? Significa aprendizagem, instrução, né? E nós vamos ter algumas bases bíblicas, tá? Como Deuteronômio 32:2, tá? Você pode estar abrindo aí, Deuteronômio 32:2, né? Nós vamos ver algo relacionado à instrução, relacionado à doutrina, tá? Um exemplo assim, ó. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras de minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva. Tá vendo? Doutrina é o ensinamento, né, da palavra de Deus. Ali ele está usando, é claro, uma linguagem figurativa ali, né, de como chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como as gotas de água sobre a erva. Tá bom? Então nós vamos ver que é essa palavra lekash, tá? Porque aqui nós estamos na tradução em português, né? Mas originalmente isso foi escrito em hebraico, tá? Então lá em hebraico, né, tá escrito lekash, a doutrina, a palavra doutrina, né, que vai falar no verso 2 aqui, goteja a minha doutrina como chuva, tá bom? Tá escrito lekash, tá? O ensinamento, né, ali. Nós vamos ter Provérbios 4:2 também, vai falar sobre ensinamento, doutrina, tá bom? Nós podemos abrir em Provérbios, capítulo 4, verso 2. Ó, Provérbios 4:2 vai dizer, porque vos dou a boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Você está vendo que uma vez que é servido uma doutrina, é referente ao ensino, tá? Provérbios 13:14. Provérbios 13:14. O ensino do sábio é fonte de vida para os que se evitem aos laços da morte, tá bom? Então ali no original vai estar a palavra Torá, né? Onde está escrito no verso 14, ensino, vai estar a palavra Torá, o ensino do sábio, né? A Torá, o lekash, a aprendizagem do sábio é fonte de vida. Então aqui já podemos trazer para o dia de hoje a pessoa que não está se importando, né, em obter discernimento, sabedoria, conhecimento, informação, né, ela corre o risco de estar morto espiritualmente, né? Tá na mão aí da mentira de Satanás, tá? E tá aí bem presa fácil, né, para os laços da morte, tá bom? Então nós vamos ter esse conceito já lá no hebraico, no Antigo Testamento. Sempre foi ensinamento referente às coisas sagradas, ao caminho, tá bom? E também a doutrina do hebraico Torá, né? Nós vamos ter Isaías 28:9. Então vamos lá. Isaías 28:9. A quem, pois, se ensinará o conhecimento, tá? Então no Isaías 28:9, lá no original, a palavra ensinará, né, está introduzida a palavra Torá, tá bom? Que é oriunda da palavra iará, tá? Iará significa lançar, atirar, jogar, derramar, servir, como lançar flechas também, referente ao entendimento, referente ao ensinamento, né? A quem, pois, ensinará o conhecimento? A quem direcionará o ensinamento? A quem servirá o ensinamento? Tá entendendo? Então, ela dá entendimento aos errados de espírito
e um aprendizado aos murmuradores, né? Então tem pessoa que está no erro, né? E a verdade vai confrontar, né? Ele vai murmurar, vai se ofender, vai, né? Mas ele está no erro, entende? Então, uma vez que eu me concentro em obter, tá bom, a ciência da sã doutrina, dos ensinamentos do livro sagrado, tá? Vai confrontar, né? Vai atingir de alguma forma todo e qualquer indivíduo que está no erro, né? Que daí a pessoa ela vai na onda, né? Ela vai como piolho na cabeça dos outros, ali, ela vai em ideia de terceiros, ela vai em achismos de líderes que não estudam a palavra, né? Ele acredita que ele teve um sonho, ele acredita que o que ele achou que era uma verdade, né? E tem muita pessoa que vai acabar seguindo, né? E sendo que está longe da palavra de Deus, né? Uma vez que não temos a clareza do que a palavra está querendo se referir, então isso é um grande perigo, tá bom? Para que a pessoa não tenha a verdadeira santidade, a verdadeira piedade, tá bom? Porque nós vamos ver um contraste, né? A pessoa que se preocupa muito com tradição, com uso e costume, né? Isso não é santidade espiritual, isso não é piedade, isso é estereótipo, é externo, é legalismo, né? Então tem uma grande diferença, tem um contraste aqui, né, sobre uso e costume, tradição, né, regras de homens, né, e agora com a verdade revelada, né, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então temos todo esse contraste aqui a se raciocinar, a se atentar, né, para sair do engano, ok? Nós vamos ter o conceito de doutrina no Novo Testamento, na Nova Aliança, agora no grego koiné, tá? Do grego didaquê, tá? Então a palavra no original, sempre quando for se referir na Bíblia sobre ensino, nós vamos ter algumas bases bíblicas que está escrito didaquê. Didaquê é o ensino, a doutrina, as instruções referente à comunhão agora. Então, toda vida que há uma comunhão, que há uma reunião, né, é necessário ter uma didaquê, né, o que é um ensino. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver sempre todas as reuniões dos santos sempre eram em prol da didaquê, né? Então, todas as cartas do apóstolo Paulo era didaquê, né? Eram cartas enviadas para as comunidades, as igrejas, com ensinos, com regras, tá bom? Então, todavia, quando há uma assembleia, quando há uma reunião, é necessário, de fato, ter uma didaquê. Se não há um ensino, né? É uma seita. Né? Não é o Evangelho de Cristo, não é a reunião dos santos de Cristo. É uma seita que estão por fora da palavra fazendo outras coisas conforme as suas ambições, conforme as suas inclinações, né? Os seus desejos, tá bom? Porque como bem vimos, como bem falei, o Evangelho ele tem uma prioridade, né? Ele tem uma finalidade, né? Então precisa atentar qual que é a finalidade da reunião, né? Qual que é a finalidade da campanha, das coisas que acontecem nas liturgias contemporâneas, tá bom? Nós vamos ver, né, ao longo do estudo que desde a antiguidade essas liturgias, essas reuniões já eram confrontadas pelos seus erros, tá bom? Então, a didaquê é fazer uso de discurso, né, como meio para ensinar, tá bom? E falar em público. Tá? Pronunciar um discurso didático, de ensino, tá? Desempenhar o ofício de professor, expor algo a alguém, né? Então, a palavra de Deus vai ensinar que precisamos ser obreiros aprovados, porque maneja a palavra, né, sem ter do que se envergonhar, né? Então, isso é preocupante. Muitas pessoas não se preocupam se maneja a palavra e está causando pedra de tropeço, está causando escândalo, está ensinando coisa errada, né? Está ensinando mentira, né? Então as pessoas não se preocupam com isso, né? Ela não se preocupa com aquilo que está expondo,
né? Aí é complicado, né? Porque nós vamos ver algumas passagens bíblicas, né, que esse discipulado, tá? A didascalia, esse discipulado, esse ensinamento, precisa ser sempre amparado pela Escritura, né? Mas uma vez que a Escritura tem as suas línguas originais, tá? Não foi escrita em português, as traduções contemporâneas vai ter muito erro de tradução, tá bom? E interpretação em linguagem, isso vai ocasionar erros no discipulado, né? Genuíno da palavra, como obreiro aprovado, tá? Então, nós vamos ter uma problemática que existiam falsos mestres, tá? Existiam falsos mestres ali na antiguidade, e eles eram chamados de heterodidascaleu, tá? Um falso mestre. E onde é que está escrito, né, heterodidascaleu na Bíblia, né? 2 Coríntios 11:4, tá bom? Vamos abrir ali em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Lembrando que lá no original, tá, vai estar escrito heterodidascaleu, tá, que é um falso mestre, é aquele que ensina coisa errada. Tá? Então nós já vamos ter aqui na Bíblia, né, muitas pessoas vão se escandalizar agora, né? Ai, meu Deus do céu, mas como? Né? Não tem o porquê falar isso. Como que a pessoa está com a Bíblia na mão e vai ensinar algo errado? Tem como sim. Né? Então, 2 Coríntios 11:4, né? Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente que não tendes recebido outro evangelho diferente, e não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Tá? E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos feito conhecer isso. Né? Então ali no verso 4 vai dizer que é para tomar cuidado, né? Que é para não abraçar qualquer ideia. Né? As pessoas hoje abraçam qualquer coisa que é falado, qualquer coisa que é proferida em nome de Deus, as pessoas abraçam. Né? Eu vou até ler de novo aqui, que é para tomar cuidado, para não abraçar qualquer ideia. Tá? Ó, na verdade, vindo alguém, né, prega outro Jesus que não temos pregado. Então quer dizer que é possível pregar um outro Jesus, um outro evangelho? É possível pregar outro evangelho. É possível pregar outro Jesus, né? Com uma outra motivação, com uma outra prioridade, com outro intuito, né? Então é possível. Tá vendo como é importante você atentar, você prestar atenção e averiguar o que está sendo proferido, né? Não é para ficar ali, sim, amém, tudo certo, né? Ou aceitais um espírito diferente, né? Que não tendes recebido outro evangelho, né? Que não tendes abraçado a esse, de boa mente ou tolerais. Então é uma advertência para você tomar cuidado e não tolerar qualquer coisa, né? Não abraçar qualquer ideia, qualquer espírito, aí, qualquer movimento espiritual, né? Então vai ter muito movimento espiritual que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Vai ter muito movimento espiritual que não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então tem muito movimento que não tem nada a ver com a sã doutrina, com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, ok? Isso é didascalia, né? O ensinamento. E nós vamos ver que o heterodidascaleu é possível, um falso mestre é possível, né? Então não tem no que se escandalizar e muito pelo contrário, correr atrás do tempo perdido, né? Em que você fica distraído nessa peleja, nessa batalha, né? E não tem uma vida devocional, é relaxado, né? E tem uma Bíblia aí cheia de poeira na sua estante, tá bom? Então, para você ter um exemplo, né, que essas coisas, né, já foi falado já desde o ano 33, tá bom?
Então isso começou a ser escrito, essas coisas, já desde o ano 33, desde, né, do ano 90 depois de Cristo, essas coisas, entende? Então isso é muito antigo, isso é muito profundo, né? Para hoje você não dá valor, para hoje você não cavar e não mergulhar na verdade, né? Ficar à deriva na mão aí de muitos mentirosos, tá bom? E dentro desse curso nós vamos ver a necessidade da doutrina. A necessidade da doutrina é porque ela é a opinião final, é a palavra que fala e não o que eu acho, o que eu penso, tá bom? Então é essencial para desenvolver o caráter, né? Transformar vidas, né? Como obreiros aprovados, pessoas convertidas com qualidade, não de qualquer maneira, né? Daí ela protege, é um abrigo, né? Ela te ampara referente a mentiras e erros de interpretação, né? Então o curso ele vai te trazer essa preparação para você saber ter um filtro do que é certo e do que é errado, né? Do que é bom, do que é mal, né? Então é necessário para ensinar a palavra de Deus. Então assim, ó, você que é líder, você que se intitula sacerdote, o que você vai servir que você não está servindo a palavra de Deus, né? Então ela é essencial, né, para ensinar a palavra de Deus. A doutrina, né, o que estamos aprendendo agora, o conceito é essencial para você aplicar na vida das pessoas o melhor caminho, o caminho certo, né? A diferença de doutrina e teologia, né? A teologia é o estudo, né? A união de duas palavras, tel com logos, né? Tel é Deus no grego, logos é ciência, estudo. Então esse estudo das coisas de Deus, a palavra de Deus, né? É claro que nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, né? Mas Deus já revelou em 66 livros e na história os fatos ocorridos, né? Testemunhas oculares, né? Então também vamos ver no Antigo Testamento, Deus se revelou em teofanias, né? Apareceu na sarça, na nuvem, né, no fogo, na água, então no vento e por aí vai. Então Deus de alguma maneira ele se revela, né? E nós precisamos nos propor a investigar, averiguar, buscar, ir de encontro, né? Então nós vamos ter algumas áreas de estudo da teologia, né? A teologia fundamental analisa a realidade cristã na auto-manifestação de Deus, na sua plenitude e o plano de salvação por Jesus Cristo, né? Explica a razão do ministério, a liberdade e a necessidade que temos de conhecer este plano. Querendo ou não, temos compromisso com Deus. Fala o que é a teologia e sobre as condições básicas que possibilitam a fé no contexto sócio-histórico e cultural. Teologia fundamental, como a gente viu no começo, toda pessoa que professa a fé, né, que crê em um Jesus, que crê em um Deus, né, todo Criador, Pai de Jesus, vai ter que, de alguma forma, se deparar com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não existe um outro caminho, né, seguro, né, correto, né, para se seguir que não necessite da palavra de Deus. Então você vai necessitar da palavra de Deus e nisso você vai conhecer a história. Nisso você vai conhecer pessoas do passado, né, os autores bíblicos, né, no caso, e algumas narrativas, né, que são fatos reais, né? É claro que vai ter parábola, vai ter histórias analíticas, mas assim, ó, tem muitos fatos reais, né? Tá na história marcado, registrado, com testemunhas, né, oculares. Então, você precisa buscar isso para se escorar, para se amparar, né, e seguir em um caminho certo. A teologia bíblica estuda a introdução geral da Bíblia, como o estudo dos livros do Antigo e Novo Testamento, falando sobre a história do povo de Deus, né, que reflete em temas gerais, familiarizando os alunos com os termos bíblicos e as línguas bíblicas, como hebraico, grego e aramaico. Usa a exegese, que analisa criticamente o texto, né? Então, como a gente viu, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego, em aramaico, em hebraico, né? É uma língua antiga, né? Muitos dos seus dialetos, seus vocábulos estão até em desuso, né? A sua pictografia, mais o que acontece. Uma vez que você investe, né, a sua vida em ser em ter uma vida devocional, né, você começa a se converter de verdade, você vai se aprofundar, né, e você vai precisar em algum momento
né, conhecer a exegese. Né? Em algum momento você vai precisar conhecer algum termo, algum fato da história, seja na arqueologia ou na geografia, ou no idioma, né? Porque era expressado de uma maneira diferente, em um contexto diferente dos dias atuais, da geração em que vivemos, né? Então vai ter muita coisa que você não vai compreender lendo em português, que você vai precisar se aprofundar na exegese. A exegese significa extrair o texto, né? Então você vai ter que cavar o texto de tal maneira que você vai mergulhar na história e trazer para o dia atual para poder compreender. Porque estamos afastados, né? Estamos afastados do autor bíblico, estamos afastados do idioma, da história, da geografia, de tudo, da cultura, estamos muito afastados. Não tem como você mandar hoje um e-mail, um WhatsApp, né, para o apóstolo Paulo e perguntar: ô apóstolo Paulo, o que você quis dizer na carta segundo ao Coríntios? Não tem como. Então você vai ter que fazer uma investigação minuciosa, você vai ter que analisar minuciosamente, né, e averiguar todos os fatos, e para isso você vai precisar de uma exegese, tá? Então a teologia moral visa refletir sobre a resposta concreta que o cristão dá a Deus nos diversos âmbitos da sua existência, seja pessoal ou interpessoal, comunitária, social, familiar e política, analisando as bases e os critérios de como o cristão deve agir, né, sobre temas globais como sexualidade, ética, ecologia política, globalização e etc. Né? Então, a teologia moral vai fazer com que você compreenda que nós não vivemos em uma bolha. Né? O evangelho, ele não é em português só no Brasil. Né? O evangelho está espalhado por todo o mundo. Né? E se cremos que o Deus criador, né, do evangelho, do mundo, né, Pai de Cristo, existe, então tem uma prioridade, tem uma finalidade, todo esse projeto, né, de ir e de pregar a todas as nações, né, e quando for pregado por todo mundo, então virá o fim, né, virá o julgamento. Então nós vamos ter muitos lugares ainda, povos não alcançados, né, nós temos missionários na África, na Ásia, né, em todos os lugares do mundo pregando o evangelho, sendo mortos nesse exato momento, né, para que a teologia moral aconteça, para que todas as pessoas tomem ciência da verdade absoluta do Deus Pai Criador, onipotente, onisciente, onipresente, né? O único que pode criar, tá bom? Então essa é a questão da teologia moral, a compreensão da teologia moral, né? Como se portar, né? Como o cristão deve se portar em questão de sexualidade, né? Deus criou macho e fêmea, pronto, né? Um exemplo, mas como vimos na contemporaneidade, aí tem vários outros aspectos de seres humanos agora, né? Transsexuais, homoafetivos e por aí vai, né? Então agora a gente vai ter que aprender a como se portar. O tradicional, a família cristã, né, no caso, né, para não deixar se corromper, no caso isso, né? Então a teologia moral vai focar nessas questões morais, né? Tá bom? A teologia sistemática ou dogmática compreende uma série de disciplinas estudadas pela igreja. Né? Então é uma maneira organizada de criar disciplinas para dentro de módulos, né? Com questão de organização de tempo, de investigação e preparação, vai criar disciplinas, né? Focando somente naquele assunto. Né, como eclesiologia, vai focar na metodologia, na comunidade igreja. Né, a Trindade vai focar nas três pessoas, de Pai, Filho e Espírito Santo. É o estudo que foca nessas três pessoas. A antropologia vai focar no ser humano, na criação, no desenvolvimento, nas características do ser humano segundo a Bíblia. Não é segundo a qualquer outro livro que exista no mundo que fala de ser humano. Né? O homem veio do macaco, por exemplo. Não, a Bíblia não fala que o homem veio do macaco, né? Então, a antropologia vai estudar o homem segundo a Bíblia, tá bom? A formação, a criação do homem. E nós vamos ter cristologia, né? O estudo que vai focar somente na pessoa de Cristo.
nós vamos ter escatologia, o estudo das coisas finais, né, dos eventos finais, né, do fim do mundo aí, e dentre outras, tá? Soteriologia, né, o processo de salvação do homem, qual que é a condição, né, qual que é o caminho, como é que funciona essa conversão, como é que eu obtenho a salvação, né? Então a soteriologia vai te explicar todo esse processo, como que é essa salvação do homem, né? Nós vamos ter a expiação, né? O estudo da expiação vai falar sobre o sacrifício de Cristo, qual que é a moral, o porquê, qual que é a finalidade, tá bom? E nós vamos ter a teologia espiritual, né? Não envolve apenas disciplinas, né? Não envolve apenas páginas, letras, tá bom? Mas dimensões da vida cristã como a fé, que daí no caso é referente ao louvor, né? E nós vamos ter até problemas com o louvor também, né? Porque hoje em dia o louvor, ele não louva a Deus, ele não louva a Jesus Cristo, né? Ele louva o homem. Nós vamos pegar louvores antropocêntricos, tá bom? Então é preciso estudar também essa questão, essa espiritualidade na teologia, né? Como a gente viu no começo dessa transmissão, que o bom ministro, o bom sacerdote, a pessoa que professa a fé na palavra, em Deus, em Jesus, não é só ter fé, né? Não é um download que desce do nada do céu e você começa a compreender as coisas do reino. Não, você precisa ler, você precisa estudar o livro de regra de fé e prática, tá bom? Porque até mesmo nessa fé você vai estar à mercê, à deriva de muito engano, de muita mentira, né? E nós vamos pegar um exemplo do louvor. Louvor é só cantar. Não, louvor não é só cantar, não é só tocar um instrumento, né? O louvor, a palavra louvor significa elogiar, tá bom? O louvor eu estou elogiando a quem? O homem? Pô, que legal, né? Eu estou elogiando o homem do quê? Né? Sendo que o louvor é para Deus, eu tenho que elogiar, agradecer a letra, a composição, o que eu estou tocando tem que ser para Deus e não é de qualquer maneira, né? Então, nós vamos ter o estudo, né, da teologia espiritual referente a essas questões como louvor, né? Nós vamos falar de santidade, piedade, o que é a liberdade cristã, né? Então nós vamos ter o estudo da história da igreja, tá bom? A teologia também vai abranger todo esse estudo. Isso tudo aqui é sobre doutrina, tá? São doutrinas, são fundamentos da fé, tá? A história da igreja visa conhecer uma visão panorâmica das grandes fases da história universal, né? Nós vamos ver que sempre a igreja, né, os cristãos em si, começando do povo hebreu, cativeiro, seus cativeiros, né, assírio, babilônico, persa e por aí vai, sempre foram feitos de escravos, sempre foi perseguido, né? E agora na Nova Aliança, a igreja primitiva, né, temos os mártires, né, as pessoas que morreram, foram decapitadas por crer em Cristo, né? Então nós vamos ter esses conflitos, né, e é preciso estudar a história da igreja. Tá vendo a importância da teologia? Tá vendo a importância dessa aula? Por quê? Não é assim, para que teologia? Para que estudar? Né? Para quê? Então daí você é crente para bonito, porque você está sendo enganado, tá bom? Na igreja estão pregando muitas mentiras para você e você não sabe, tá bom? Então que Deus é esse que você ama, que Deus é esse que você serve, que não tem regra, né? Mas não é aquela regra de uso e costume como vimos, né? Não é roupa, não é esses costumes, né? A doutrina é o ensinamento da palavra, tá bom? E outros, né? Nós vamos ter a patrologia, né? O estudo dos pensadores cristãos, né? Nós vamos ter filósofos, tá? Nós vamos ter filósofos, pessoas na antiguidade que contribuíram, né? Como pensadores referente às obras de Deus, né? A teologia, ao evangelho, tá? A patrologia, pensadores cristãos. Nós vamos ter filósofos, tá bom? Como exemplo. E eles contribuíram muito, tá? Para que hoje temos acesso e nos ajude a pensar de uma maneira melhor, né? E a doutrina é religião, tá bom? Então nós vamos aqui definir o conceito da palavra religião, tá? A palavra religião, desde a Dainonia, tá? Já foi escrita entre o ano 80 e 95 depois de Cristo.
tá? Então a religião é no sentido de motivação, de inclinação, de te levar, te puxar, né? Te atrair para um caminho, para algo transcendente, tá bom? Mas desdaimonia foi usado em Atos 25:19, no sentido de referência a Deus ou a outros deuses, tá vendo? Então há uma grande diferença, né, em adorar somente a Deus, e existem outros deuses. Então você precisa ter a ciência de que deuses são esses, né? Será que você está com um pé no mundo e um pé na igreja, né? Você está adorando o Deus Pai Criador e servindo também outro Deus, né? Então é preciso ter também o conceito da palavra religião, tá? Então a palavra religião, desde dainonia, tá no grego. E também vamos ter outro conceito de religião no grego, a tereskeia, tá? Então vai ter em Atos 26:5. Vamos abrir aqui para ver o que fala aqui. Atos 26:5. Atos 26, verso 5. Tá? Vai falar sobre religião. Tá? Então assim, ó, portanto disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. 26, tá no 25 aqui, ó, peraí. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, né? Então religião é um conjunto de normas e regras, tá? Para você ter uma espiritualidade e transcender a um Deus, tá? Então Paulo aqui vai falar na sua carta a Atos, né, no caso, foi Lucas, né, no caso, que escreveu. Ele vai falar aqui vai falar do discurso de Paulo perante ao rei de Agripa, né? Quando Paulo ele menciona o fato dele ter sido fariseu. Ele viveu como um fariseu, ele vivia conforme uma outra religião, né? Religava a ele de uma outra maneira, né? Que não era a maneira verdadeira. Tá? Então aqui nós vamos ter Atos 26, do verso 5. Tá? Pois na verdade eu era conhecido como deles. Eles quem? Fariseus. E assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita. O que é uma seita? É um grupo de pessoas que vivem conforme a sua maneira, conforme agem melhor, né? Conforme querem que as coisas funcionem do seu jeito. Né? E o que acontece? Vai ser sempre uma seita aquilo que não está amparado pela Escritura. Tá vendo? A importância de toda e qualquer denominação, instituição ter a escola bíblica. Ensinar Bíblia, tá bom? Ter uma preparação, né, os seus líderes, os seus obreiros na Bíblia, um curso de obreiro no mínimo, né? E ensinar para os seus fiéis Bíblia. Por quê? Você corre sério risco de ser uma seita, tá bom? Tá fazendo as coisas do seu jeito aí, sendo que não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? E nós vamos ter a continuação da definição de religião, é ser devoto, tá? a um conjunto de regras, tá? Para ter uma experiência transcendente com Deus. Tá? Então nós vamos ter também um conceito em latim da palavra religião, tá? A preposição re com o composto ligare, tá? Religare. A religião tenta ser um vínculo entre o homem profano e o mundo sagrado, né? Então religião é o ato de religar. Então você vai estar se religando, se conectando com Deus, agora por intermédio de Jesus Cristo, um mediador de homens, né? Para com Deus, só vai a Deus quem crer em Cristo, né? A palavra ensina. Então, religião é no sentido de religar, conectar. Todos estão mortos em seus pecados, em suas obras da carne, e agora, através da presença do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo te alcança e faz com que você se conecte, né, com o caminho verdadeiro, tá? Digno de herdar aí uma salvação, tá bom? Então nós vamos ter as comparativas, né, de outras religiões, como identificar uma seita. As outras religiões é fácil, né? Tem os seus livros, tem os seus deuses, as suas estátuas, né? Não é Jesus, não é Deus, então, né,
é fácil, mas nós vamos nos deparar com igrejas, né? Assembleias, comunidades cristãs que se intitulam cristãs, mas na verdade são seitas. Mas como é que eu vou identificar uma seita? Jesus não é o centro da atenção, né? Você vai ver que o centro da atenção é uma campanha de prosperidade. Você vai ver que o centro da atenção é um teatro, é uma dança, é a balada gospel. O centro da atenção daquela igreja não é o estudo da palavra de Deus, é outra motivação que não tem nada a ver com Cristo, tá bom? Então, essas seitas, no modo geral, subestimam o valor de Jesus Cristo, né? Colocam outras coisas na sua liturgia, colocam outras coisas na sua metodologia de ensino que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Colocam no mesmo patamar de Jesus Cristo, objetos, né? Ídolos. Então, vamos lá. Os orientais têm os seus deuses ou profetas, né? Os orientais têm as suas estátuas, têm os seus líderes, né? Que colocam acima de tudo, tá bom? Então, quem que devemos colocar acima de tudo como cristãos? Né? Jesus Cristo é o nosso foco, né? A palavra de Deus é o nosso foco, mas como a gente vê hoje em dia, é muita dança, é muito teatro, é muito louvor antropocêntrico, um louvor que não elogia, que não louva Jesus, né? É um louvor que coloca o homem no mesmo patamar de santidade, de piedade do que Jesus Cristo, tá bom? Então tem que tomar cuidado, né? Então nega a divindade e os atributos divinos de Jesus Cristo como nosso único pastor perfeito, né? O Cordeiro perfeito. Então eles têm outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Então vai ser sempre uma seita, não vai ser uma igreja de Jesus, né? Não vai ser cristãos quando usam outras fontes, outros livros, né, de ensinamentos, né? Então são ensinamentos que não vêm da Bíblia, dos 66 livros canonizados, né? Vamos pegar um exemplo, os adventistas, né? Os adventistas eles têm livros, eles têm profecias da Ellen White, tá bom? Então é extra bíblico, né? Não está nos 66 livros, mas eles consideram, né, essa profetisa, essa pastora, né, essa mulher, colocam ela no mesmo patamar apostólico, né, do que os 12 apóstolos, de que Jesus mesmo, e creem nos seus ensinamentos, naquilo que ela professou, naquilo que ela sonhou, né? Então vai ser uma seita, né? Porque é Bíblia ou é nada, né? Ou está na Bíblia ou não está. Então vai ser uma seita porque está fora, tá bom? E dizem ser os únicos certos, né? Vai ser uma seita, né, quando briga por placa, quando briga por uso e costume, né? Vamos botar um exemplo assim, Deus é amor, não pode camisa vermelha, né? Mas lá na Assembleia de Deus pode usar camisa vermelha. Então, não, mas a Deus é amor tá certa, porque a nossa doutrina, o nosso uso e costume é correto, né? A gente não usa camisa vermelha e vocês usam, tá? Então tem essa degladiação, esse debate, né, de quem tá certo e quem tá errado. Então eles vão afirmar que são eles os certos, sendo que a Bíblia em si não fala que usar camisa vermelha é correto ou errado, entende? Então vai ser uma seita quando dizem serem os únicos certos, né? Então você vai ter que atentar, vai ter que observar, né, sobre uma falsa religião, tá? Então usam de falsa interpretação também, tá? As interpretações que fazem do texto bíblico acabam desprezando os princípios auxiliares da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A gente vai ter uma matéria, a gente vai trabalhar nesse curso, a hermenêutica, né? Nós vamos ter muitas ferramentas para averiguar, para investigar, para cavar e trazer à luz, né, a essência do texto, o que ele quer dizer, mas as pessoas são relaxadas, né? Elas não praticam a exegese, a hermenêutica, elas abrem a Bíblia aleatoriamente, leem na tradução em português um verso isolado e acreditam ter entendido alguma coisa, né? Então é perigoso, né? E eles acabam cometendo essa infração, né? Essa transgressão de interpretar de qualquer maneira, né? Com achismos e pressupostos, tá bom? Então também ensinam ao homem a desenvolver a sua própria salvação, tá bom? Então as seitas vão colocar regras, ensinamentos que muitas das vezes vai apontar para uma salvação digna de obras
feitas por eles mesmos, tá bom? Então isso é antibíblico, né? A fé, a salvação não é por obras, tá bom? Então isso é pauta para um outro vídeo para explicar, né, o contraste entre Paulo e Pedro, porque não é por obras, né? Apesar de ser fruto de uma salvação, né? É fruto de uma salvação, mas não quer dizer que a obra vai se salvar pela obra, é apenas fruto, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também são proselitistas. O que é um proselitista? Né? Ele vai querer ensinar as pessoas que são leigas, os iniciantes, né? Ele vai querer pescar em aquário dos outros, ele vai querer ensinar calouros, né? Ele vai querer ensinar pessoas que são neófitos, tá? São bebê ainda, não sabem de nada. Eles vão querer empregar ensinamentos avançados, tá, nessa pessoa que, né, nem sequer lê a Bíblia. Essa pessoa que, né, vai na igreja, mas nem carrega uma Bíblia, né? Quantas pessoas vai na igreja, aí você vai pedir para abrir ali no texto, a pessoa nem levou a Bíblia para a igreja, para você ter um exemplo do que é ser um neófito, né? A pessoa que também, de alguma forma, ele está desesperado, né? Ele está ali doente, precisando de uma palavra de vida, mas nem sequer dá o trabalho de saber o que está sendo injetado nele, né? Então todos nós estamos doentes, todos nós precisamos da palavra da vida, mas precisamos atentar em que está sendo injetado no nosso espírito, na nossa consciência, no nosso intelecto. Tem a ver com a Bíblia? Não tem, né? Então tem que atentar para isto, tá bom? Então, para fechar o assunto doutrina, tá? Nós vamos ver aqui que o tema central da palavra de Deus, tá? De Gênesis a Apocalipse, né? Então, se você vai na igreja, tá bom? E Jesus não é o centro da atenção, né? Sai fora, vai para uma igreja bíblica, congregue na igreja mais perto da sua Bíblia, tá bom? Porque o centro de tudo, tá? Tudo aponta para Cristo. Então tá perdendo tempo com o quê? Né? Nessa igreja aí, né? Nós vamos ver que Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo é o Cordeiro Pascal. Levítico é o sacrifício expiatório. Em Números é a rocha ferida. Deuteronômio é o profeta. Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes ele é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. Em Esther, ele é a providência divina. Em Jó, é o nosso redentor. Em Salmos, é o nosso socorro na alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Cantares, é o nosso amado. Em Eclesiastes, é o pregador perfeito. Em Profetas, é o Messias prometido. Em Atos dos Apóstolos, é o Cristo ressurgido. Nas Epístolas, é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, é o Alfa e o Ômega, né, que vai vir julgar aí todas as nações, vai abrir o livro da vida e da morte aí, né, e vai julgar e vai colocar cada um no seu devido lugar. Uns vão acordar para a glória e outros para o desprezo eterno. Tá entendendo agora a importância de estudar teologia, de conhecer o que é doutrina, o que é a palavra de Deus, o que é Bíblia, tá bom? Então, até aqui temos essa explanação, né? Tudo referente à tônica aqui é compreender a diferença do que é uma tradição, do que é um uso e costume, do que realmente significa doutrina, tá bom? A importância da teologia, o estudo das doutrinas da graça, né, das doutrinas que conduzem ao caminho correto, tá? O ensinamento, a instrução da palavra de Deus e preparação para todo e qualquer indivíduo que professa a fé em Cristo Jesus, na Sagrada Escritura. Amém? Graça e paz sejam com todos. Até a próxima transmissão. Vamos estar trazendo a matéria de hermenêutica, tá? Nós vamos abordar a apostila de hermenêutica, tá? Se você deseja participar desse curso, se você deseja, no ano 2022, nesse mês, iniciar o seu curso de teologia, ensino médio,
você vai receber todas essas apostilas. Essa é a primeira apostila que eu explanei. Você vai receber este conteúdo e vai estudar com a gente, ok? Entre em contato, deixe sua mensagem, Deus abençoe.